Vamos para a palavra de Deus então? Pega a sua Bíblia na mão aí, sua Bíblia, seu celular, aplicativo, o que você tem, aonde você tiver a Bíblia. Semana passada houve uma grande mensagem aqui, eu sei, em nome de Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar sequência, se possível, no domingo que vem, se for possível, no domingo que vem, nós encerraremos o livro de João, o Evangelho, segundo escreveu João. Um livro que tem mudado a nossa vida, nosso pensamento, tem nos dado crescimento, tem nos levado para o Santo dos Santos, tem nos levado a lugares mais profundos com Deus. E hoje nós vamos iniciar no capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 23. Na outra semana, não a passada, na outra, nós chegamos aí na crucificação de Jesus. E quando começamos no capítulo 18, falar de Jesus no Getsemane, só para recapitular, Jesus no Getsemane, Jesus sendo preso, Jesus sendo julgado, Jesus sendo açoitado, Jesus sendo entregue a Pilatos e até crucificado. Nós aprendemos que João, ele não mostrou no seu evangelho o Jesus sofredor como os outros mostraram, porque Jesus sim sofreu as nossas dores, Jesus apanhou, Jesus foi sacrificado por nós. Mas João, ele coloca uma outra visão, ele coloca uma visão do Jesus vencedor. E todos que têm acompanhado o evangelho de João conosco aqui têm visto que em nenhuma vez, em nenhum momento, Jesus, ele é colocado como o perdedor, uma derrota à cruz. Ele foi morto, ele foi derrotado pela religião. Mas em todo momento, João e a palavra de Deus, o próprio Jesus, quando as narrativas aqui são feitas por Jesus, o próprio Jesus considera a cruz um lugar de glorificação. É como um rei indo para o seu trono, como Jesus, quando estava sendo maltratado, surrado, açoitado, ele não estava indo como um coitado para uma cruz, sendo destruída a vida dele, mas ele estava fazendo tudo isso com o controle dele, na vontade dele, na direção dele, tudo controlado pela mão dele, pela vontade do Pai. Tudo estava escrito, tudo estava já determinado, e Jesus só estava cumprindo o que o Pai tinha determinado. A cruz não foi uma grande derrota, a cruz foi a grande e a maior vitória que nós, o povo de Deus, recebemos de Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte, Ele venceu a nossa morte, Ele levou sobre Ele os nossos pecados, Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades. Nosso caminho, nosso destino era a perdição, o inferno, a maldição eterna, mas o Senhor Jesus pegou tudo isso, colocou nas costas dele, foi para a cruz. E lá Ele nos libertou da morte, Ele nos libertou do pecado, Ele nos deu a salvação. Hoje nós podemos estar numa igreja, não apenas para buscar os milagres de Jesus, mas nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus, para fazer um culto para Jesus, porque todas as bênçãos que Ele tinha que dar para nós, Ele já deu na cruz do Calvário. Nós hoje já somos abençoados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Como diz Efésios 1:3, nós já somos abençoados. O problema é que a religião levou muito para o lado de buscar uma bênção na igreja. E isso não está errado, porque todas as vezes que nós entramos aqui, você pode ter certeza que você não sai vazio daqui, você sai abençoado daqui, certamente você sai abençoado. Mas a nossa missão, a nossa vida é glorificar o nome de Jesus, conhecê-lo mais e mais, conhecer mais e mais Jesus, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, que eu creio que é o tempo que muitos virão em nome de Jesus, muitos virão dizendo eu sou o Cristo, mas nós conhecemos o verdadeiro Cristo Jesus, o Senhor, aquele que está na Bíblia, aquele que é o Filho de Deus e que deu a sua vida por nós. Muitos Cristos vão aparecer por aí, mas só tem um que morreu na cruz, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e é Ele que nós colocamos a nossa vida nas mãos dele. Vamos orar? Mantenha a sua Bíblia aberta. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos, ó Senhor, porque o Senhor tem nos dado
a tua revelação nesse livro precioso do Evangelho de João, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para a verdade. Não, Senhor, para o misticismo, não, Senhor, para uma ilusão teológica ou uma ilusão, Senhor, espiritual, mas para a verdade, Pai. A verdade que nos confronta, a verdade que nos leva a pensar, a verdade que muitas vezes dói, mas é a verdade que nos deu a salvação e nos conduz à vida eterna, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado na Tua palavra. E eu te peço nesta noite, abre os nossos olhos, revela Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, ainda mais. Que Ele cresça mais, que a presença dEle seja maior, que a revelação dEle seja maior. Ao sairmos daqui, que nós possamos, ó Deus, ainda conhecer ainda mais de Ti, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos começar aí no verso 23, no verso 24. As vestes de Jesus. O título da mensagem hoje está consumado. E nós vamos ver mais na frente o que significa isso. Mas depois de ser crucificado, Jesus, para cumprir as profecias, os soldados que crucificaram Jesus tomaram as vestes e a sua túnica. Duas coisas são registradas a respeito disso, verso 23 e verso 24. No verso 23, vamos lá. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Primeiro, no verso 23, a primeira cena que acontece quando Jesus está crucificado, os soldados tomaram as vestes de Jesus e fizeram em 4 partes, para que a vergonha, o vexame fosse completo. A pessoa que estava crucificada, ela ficava nua mesmo. Não era os retratos que nós temos por aí, sempre tem algo cobrindo as partes íntimas, mas para que o vexame, a vergonha da pessoa que fosse crucificada, eles tiravam toda a roupa, e a pessoa ficava nua, exposta totalmente àquela vergonha, aquela situação de vexame. Então os soldados tiram e dividem a roupa de Jesus em 4 partes, e dão um pedaço, só eram 4 soldados, dão um pedaço da roupa de Jesus para cada um. Segunda parte aí, o verso 24, a túnica de Jesus foi sorteada, a roupa eles rasgaram, mas Jesus tinha uma túnica sobre ele. E essa túnica ela era inteira, não havia divisão, não havia costura. Nós vamos entender por quê. Verso 24: disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte, ou fizemos um sorteio sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, fizeram os soldados. A túnica de Jesus era inteira, sem costura, como inteiro é o caráter de Jesus. Não havia divisão no caráter de Jesus, sem nenhuma costura, sem nenhuma emenda. Os soldados não rasgaram, nem dividiram, antes lançaram sorte, ou sortearam, para ver quem ficava com ela. A roupa eles rasgaram, mas a túnica, que não tinha divisão nenhuma, eles fizeram um sorteio para ficar um deles ganhar. Isso para quê? Para cumprir a profecia que está em Salmo 22, 18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tudo o que aconteceu naquele momento não foi algo do acaso, não foi algo do momento, não foram os soldados que tiveram a ideia de não rasgar a túnica, nada disso estava sob o comando, o cuidado das pessoas. Tudo estava sob o comando celestial, o comando de Jesus, o comando do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Já estava escrito que as vestes seriam rasgadas, mas a túnica, que representa o caráter de Jesus, que não tem rasgo, que não tem ruptura, que é inteiro, integral, não seria rasgado. Isso se cumpriu, foi uma palavra profética que se cumpriu no dia, na cruz do Calvário, que está Salmos 22, 18. Quando a palavra se cumpre, acontece algo que está na palavra, é a prova de que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo na hora da maior tragédia que Jesus estava enfrentando, ainda assim,
Deus estava lá no controle, Deus estava lá comandando, Deus estava lá fazendo se cumprir as Escrituras, em nome de Jesus. As pessoas às vezes perguntam: onde está Deus no meio dessa tragédia? Deus está no controle. Leia Salmo 23 e você vai ver que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Deus, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo, a sua vara, o seu cajado, Eles estão que me sustentam. Deus está conosco nos momentos bons e Deus está conosco nas tragédias, nos momentos difíceis, assim como Deus estava no controle de tudo. Jesus na cruz, crucificado, os soldados fazendo o que estavam fazendo, mesmo assim, Deus não havia perdido o controle. E eu digo para você, mesmo que você esteja enfrentando grandes lutas e barreiras nesse momento, não se preocupe, Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele não tem um plano B, Ele só tem um plano para você, e o plano de Deus vai se cumprir. Não adianta tentar fugir para cá, fugir para lá, escapar de uma coisa, escapar de outra. O plano, Deus tem os seus escolhidos, e a quem Ele escolheu, vai se cumprir a vontade dEle na nossa vida. Não adianta querer escapar, não adianta querer fugir. O Senhor já tem um plano separado para nós. O Senhor já tem um plano preparado para nós. E é Ele quem escreveu, irmãos. Não somos nós que escrevemos o nosso futuro, não somos nós que escrevemos a nossa história. A nossa história já está escrita nas mãos de Deus. É Ele quem nos trouxe a vida, é Ele quem nos deu a vida, é Ele que nos conduz nessa vida, e é Ele quem nos leva para a vida eterna. Nada sai do controle de Deus. A seguinte palavra é sobre a mãe de Jesus. Verso 25 ao 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, o João, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Cuidou de Maria como sua mãe. O que Jesus nos ensina aí? Ele está pendurado na cruz, em profundo sofrimento. Mas já o Simeão, um velho profeta, quando Jesus foi apresentado no templo, já tinha profetizado que a alma de Maria seria transpassada por uma espada. Esse dia chegou. Maria estava junto à cruz com outras mulheres, vendo o indescritível sofrimento do seu filho. Que espada é essa, irmãos? Quando nós vemos um filho sofrendo, que espada é essa que transpassa o nosso coração? Só um pai, só uma mãe consegue entender o que Maria sentiu naquele momento, o que Maria passou naquele momento, vendo um filho, vendo o seu filho sofrer. Nós sabemos, nós pais, as mães sabem, quando dói muito mais em nós, quando o sofrimento é com os nossos filhos, do que conosco mesmo. Nós chegamos a dizer: olha, ataque a mim, mas não ataque meu filho. Faça contra mim, mas não faça contra minha filha. Por quê? Porque dói muito mais em nós ver um filho sofrer. E Maria estava lá, com uma espada atravessada. A dor que Simeão, o profeta, falou que ia acontecer era essa. Uma dor profunda de ver o sofrimento profundo do seu filho, ali pendurado, pregado naquela cruz. Maria estava junto à cruz com outras mulheres, vendo tudo isso, e a espada que havia sido profetizada estava atravessada no coração dela. Houve uma grande felicidade, como nunca houve em um nascimento humano. Quando Jesus nasceu, foi uma felicidade indescritível, mas também uma tristeza tal como nunca se sentiu em uma morte tão desumana de um filho. Maria estava diante da cruz. Não há, porém, nenhum registro de pranto histérico, nem de desmaio da parte de Maria. Não há. Ela estava junto à cruz, a multidão zombando, o ladrão crucificado à esquerda insultando, os sacerdotes escarnecendo, os soldados endurecidos e indiferentes, mas ela permaneceu junto à cruz de Jesus. Uma mãe jamais vai abandonar os seus filhos. Ela sabia da missão de Jesus, ela conhecia a missão de Jesus, ela sabia que Jesus ia passar por aquilo. Portanto, houve um grande sofrimento, como uma espada cravada no coração dela.
Mas em nenhum momento ela mostrou descontrole, desespero. Na história não tem nada escrito que ela encontrou um descontrole, desespero. Em todo o tempo ela lembrou da promessa de Deus, que ela teria um filho, e esse filho seria chamado Jesus, e ele era o Salvador da humanidade. E ela sabia o preço que isso ia acontecer. Não houve desespero, mas houve fé, houve entendimento no projeto de Deus, houve sabedoria no que Deus estava fazendo. A outra situação que nós lemos aqui é mesmo Jesus cravado na cruz, suspenso entre a terra e o céu, Jesus estava no controle da situação. Jesus estava preocupado com a sua mãe. Jesus estava preocupado como que a sua mãe ficaria. Mesmo preso, mesmo pregado, em profundo sofrimento, ele estava dizendo assim: filho, eis aí a tua mãe, para João. Ele estava preocupado com quem que Maria ia ficar, que maneira que Maria ia viver a partir daquele momento. E ele, já sabendo de todas as coisas, porque o único discípulo que foi e ficou junto com as mulheres diante da cruz foi João, e disse: filho, eis aí a tua mãe. Ele disse para João: João, a partir de agora, assuma ela como tua mãe. E disse: mãe, eis aí o teu filho. A partir de agora, assuma João como teu filho. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, João assumiu Maria, e Maria viveu na casa de João. Ele cuidou dela como uma mãe. Vendo a sua mãe junto a ela, o discípulo amado, então ele disse isso. Com isso, o que Jesus demonstra, irmãos? Ele demonstra o seu cuidado com a mãe, seu zelo como filho. Jesus não desprezou a sua mãe, mesmo sabendo que ele ia passar por tudo aquilo. Mesmo assim, ele demonstrou o cuidado, o zelo pela sua mãe. Na cruz nós contemplamos o seu terno cuidado para com sua mãe, e nisso temos o padrão de Jesus Cristo. Filhos, prestem atenção. Temos o padrão de Jesus Cristo apresentado a todos os filhos que eles o imitem, ensinando-lhes como se portar para com seus pais, de acordo com as leis da natureza e a lei da graça. Cuide, filhos, cuide. Zele da sua mãe, zele pelo seu pai. Ah, mas meu pai o senhor não conhece. Eu não conheço, mas Deus conhece. Ah, mas minha mãe, o pastor não sabe. A minha mãe eu não sei, mas Deus sabe. Cuide do seu pai, cuide da sua mãe. Nós estamos vivendo um tempo de muita desonra de pai e mãe. Muitos filhos estão rebeldes, desobedecendo de uma forma terrível. Mas aprendemos com Jesus nessa noite. Mesmo na hora que Jesus estava lá preso, pendurado, não tinha mais volta, ele ia morrer a poucos instantes, Jesus se preocupou com a sua mãe. Se preocupe com a sua mãe. Se preocupe com o seu pai. Pastor, mas ele não quer nada com nada. Se preocupe com ele. Ele é seu pai, ela é sua mãe. Ore, jejue, chore, clame por ela, clame por ele. Porque Jesus nos ensina lá na cruz o cuidado. Ele não deixou Maria sozinha, jogada. Ele preparou um lugar para ela ser tratada como mãe, uma casa que ela fosse cuidada. Cuide. Não sei por que eu botei tanta ênfase nisso, mas o Espírito Santo está falando aqui nessa noite. Faça isso, volte atrás. Se tiver que pedir perdão, peça. Peça, porque há uma lei da natureza, de respeito, de honra de pai e de mãe, e a lei da graça de Deus, que nós devemos honrar pai e mãe, e cuidar deles, e abençoar eles, e ter o cuidado deles. Versos 28 a 30, então é a morte de Jesus. Jesus estava ali, e nesse momento ele morre. Vamos ler o texto 28 ao 30. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, uma esponja,
lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. O que esses 3 versículos nos trazem ensinamento nessa noite? Nesse breve relato que João faz da morte de Cristo, ele insere 2 de suas palavras na cruz, 2 palavras cruciais na cruz, importantíssimas na cruz. Primeira, Jesus demonstra sofrimento físico. Verso 28 e 29 que nós lemos: a crucificação era a mais horrenda forma de pena de morte. Depois de torturado, o criminoso era pregado na cruz, exposto ao calor do dia, ao frio da noite, porque tinha alguns deles que não morriam, e passavam às vezes de um dia para o outro. De dia era o calor escaldante, de noite o frio terrível, e eles ali pendurados sofrendo, era um sofrimento horrível. O sangue esvaía, as cãibras torturavam, a asfixia sufocava, e a sede era esmagadora. A sede era esmagadora. Em vez de aliviarem a sua sede, lhe deram vinagre para agravar a sede ainda mais. Jesus disse: estou com sede. O Deus Todo-Poderoso, plenamente Deus e plenamente, completamente homem, mostra aqui a sua humanidade, o seu sofrimento verdadeiro. Ele estava sofrendo, ele estava com sede. Esta palavra não é uma palavra jogada para qualquer maneira, só para dizer que estava com sede. Esta palavra demonstra a humanidade de Jesus, a verdadeira, que Jesus era humano e que ele sentia a nossa dor, que ele sofre o nosso sofrimento, que ele sente a sede que nós sentimos, que ele sente a fome que nós sentimos, que ele sente a dor que nós sentimos. Satanás não quer que as pessoas entendam isso, que Jesus era perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Ele quer que as pessoas pensem e entendam que Jesus era um espírito, era Deus. Então ele não sentiu, não, Jesus veio em carne aqui na terra. Ele sentiu na pele dele, por isso que ele nos entende, por isso que ele nos ama, por isso que ele libera sobre nós a sua bênção, porque ele sabe quando nós estamos sofrendo, ele sabe porque ele passou no corpo dele isso. Ele passou as tentações que nós sentimos, ele sentiu. Muitas vezes pregadores fazem muito um espetáculo de pregação, mas deixam de pregar essa simplicidade. Isso aqui é simples, irmãos. Tem muita gente que pode estar dizendo: mas isso aí eu já sei. Mas será que você sabe e entende com essa profundidade que é isso? Jesus disse: estou com sede. Essa declaração retrata tanto a perfeita humanidade como a profundidade do sofrimento de Cristo na cruz. As escrituras precisavam se cumprir. Vale destacar ainda a plena submissão do Senhor à vontade de seu Pai. Jesus suportou o castigo e a sede severa, não porque estava desprovido de poder, não porque ele não tinha poder, ele não podia resolver essa situação. Ele podia resolver, não precisava passar por aquilo, mas ele suportou toda essa agonia para cumprir cabalmente a vontade do Pai, dando a sua vida em nosso resgate. Jesus sofreu. Ele mostra com esta palavra que o sofrimento ele não estava tirando de letra, era um sofrimento profundo, era uma dor profunda de quem realmente estava sentindo na carne tanta dor. E ele disse: eu tenho sede. A segunda questão desse texto foi: Jesus demonstra também sobre isso o seu grande, retumbante triunfo sobre tudo. Quando Jesus tomou o vinagre, ele disse o que? Está consumado. Esta palavra, está consumado, na língua grega que foi escrita a Bíblia, ela é uma única palavra, tetelestai. Quando Jesus, nós em português é está consumado, Jesus bradou na cruz, tetelestai. Não é apenas acabou. Jesus declara esta palavra, uma palavra de vitória. Vemos aqui cumprimento de todas as profecias que foram escritas sobre Cristo antes que ele viesse a morrer, o término do sofrimento, o objetivo da encarnação alcançado,
a realização da expiação, a remissão dos nossos pecados e o cumprimento das exigências da lei, a satisfação da justiça divina e a destruição do poder de Satanás, com uma palavra, tetelestai. Tudo isso se cumpriu nesse momento. Tudo isso que eu li para você se cumpriu nesse momento. Essa palavra tinha 3 significados básicos. Primeiro, missão cumprida. Quando Jesus disse tetelestai, ele estava dizendo missão cumprida. O Pai enviou seu Filho unigênito com a missão de cumprir a lei por nós e morrer em nosso lugar, levando sobre seu corpo o madeiro e nossos pecados e adquirindo para nós a eterna redenção. Ele foi à cruz por nós, morreu em nosso lugar, lugar e favor, cumpriu cabalmente o plano eterno. Missão cumprida, missão concluída, tetelestai, está consumado. Primeiro significado dessa palavra no grego é missão cumprida. Tudo que o Pai me deu de missão está consumado, está pronto, está feito, cumpriu-se todas as coisas. O segundo significado desta palavra é resgate definitivo. Está pago. Veja, uma palavra, o que ela tem de significado num momento que às vezes a gente passa na leitura correndo. Tem o segundo significado desta palavra é resgate definitivo. Está pago. Quando o devedor saldava sua dívida, a promissória era carimbada com esta palavra: tetelestai, está pago. Toda a nossa dívida foi carimbada na cruz do Calvário. Tudo que nós devíamos, Jesus disse tetelestai, eu pago para eles. Essa conta é minha, eu carrego esta conta, está pago. Você queria uma boa notícia nessa noite? Você acabou de receber ela. Pensei que ia voar a cadeira para tudo que é lado. Porque as pessoas querem, vai ter vitória, você vai ter vitória. Irmãos, nós já tivemos a maior vitória. Nós éramos devedores e o Senhor pagou a nossa dívida. O Senhor disse, está pago. Na cruz, Cristo rasgou o escrito da dívida que era contra nós. Ele pagou nossa dívida e quitou o nosso débito. Agora, nele, estamos quites com a lei de Deus. As demandas da justiça divina foram satisfeitas. Fomos justificados pelo seu sangue. Quando não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão nele. Não tem mais, você não tem mais dívida. Nós não devemos mais, Jesus pagou, Jesus pegou a nota promissória e carimbou, tetelestai, está pago, esta dívida é minha e eu estou pagando agora. O seu sacrifício foi o pagamento das nossas dívidas. Estamos perdoados e justificados. Não apenas nossos pecados foram perdoados, mas toda a infinita justiça dele foi depositada na nossa conta. Você tem ideia o que é isso? Além de você deixar de ser devedor, você tem uma conta agora aberta com um saldo enorme. Ele pagou, ele limpou o teu nome e deixou um saldo na conta para tudo aquilo que nós fomos fazer. Se nós voltarmos para ele, nos arrependermos, nós temos saldo no banco de Deus. Está pago, está consumado e nós ainda temos saldo diante de Deus. Ele deixou tudo isso para nós. Não apenas fomos perdoados, mas a infinita justiça dele foi depositada em nossa conta. Temos um crédito infinito diante do tribunal de Deus. Portanto, não são as nossas atitudes, não são as nossas regras que nos salvam. O Senhor Jesus já pagou, tetelestai, a nossa dívida está paga. Aquilo que nós devíamos, o Senhor levou sobre ele e encerrou a nossa conta. O terceiro significado desta palavra é posse definitiva. Veja, se você estudar um pouquinho a palavra de Deus, você vai saber e você vai conhecer coisas profundas. A terceira significado da palavra tetelestai no grego é
posse definitiva. Foi essa palavra que Jesus disse e morreu. O que é posse definitiva? Quando uma pessoa comprava um imóvel, após efetuar todo o pagamento, recebia uma escritura, naquele tempo, definitiva com o carimbo tetelestai. Essa propriedade agora é minha propriedade, agora pertence a mim, eu tenho carimbo, ela é minha a partir de agora. Cristo nos entregou a escritura registrada da nossa posse de uma herança eterna. Quando ele disse tetelestai, ele entregou a posse de uma herança eterna para todos nós. Portanto, irmãos, quantas pessoas correm hoje atrás de negócios, de prosperidade, disso, daquilo, porque eles estão insatisfeitos com as coisas que o Senhor já providenciou para eles aqui na terra. Então eles têm que ir, têm que ganhar mais, porque Deus tem que fazer mais. Deus nos deu a maior herança. E a maior herança não é nada do que nós vimos aqui. A maior herança é a herança eterna, a vida eterna, que nós vamos morar para sempre com o nosso Deus. Aleluia. Uma herança eterna, incorruptível e gloriosa no céu. Tornamos-nos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. As riquezas insondáveis de Deus são nossas. Os céus nos pertencem por herança. O céu é a casa do Pai, o nosso lar, a nossa morada, a nossa pátria. Nós não somos deste mundo, nós somos da eternidade. A nossa pátria é celestial. O Senhor não veio a este mundo para me fazer rico e porque eu sou muito abençoado por Ele. Deus nos abençoa, Deus não deixa faltar nada, Deus é o nosso provedor. Mas a maior riqueza que o Senhor nos deu foi a vida eterna. Para onde nós iremos quando os nossos olhos se fecharem? Ou quando Ele vai aparecer nas nuvens com poder e grande glória? Eu tenho essa expectativa, irmão. Se você vê todos o Novo Testamento e até no Antigo Testamento, você percebe que todas as pessoas tinham aquela ambição de ser a geração que viria Jesus vindo nas nuvens. Eu tenho essa ambição. Se Ele me recolher antes, Deus seja louvado. Mas eu tenho esse desejo. Nós devemos ter esse desejo de ver Jesus vindo nas nuvens, porque só quem tem certeza que Cristo está nele não tem medo desse dia, não tem medo desse momento, nem da morte, nem aspira por esse momento, deseja esse momento, ama esse momento, porque Jesus está vindo para buscar o seu povo. Posse definitiva. Jesus está dizendo: eu estou pegando a posse definitiva. Agora é um povo exclusivo meu. Eu resgatei, eu paguei o preço e agora eles são meus. Até na hora da sua morte, Jesus está no controle. Seu espírito, irmãos, não foi tomado. Não foi, ele não morreu porque mataram ele. Não foi tomado. Ele mesmo rendeu o seu espírito. Nós lemos aqui, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Ele entregou o seu espírito. Ele voluntariamente se entrega ao Pai. Em Lucas 23:46 está escrito: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Ninguém matou Jesus, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele entregou a sua vida para nos salvar. Ele cumpriu a missão do Pai, Ele pagou o preço, Ele tomou posse das nossas vidas, e agora Ele entrega a sua vida para Jesus, para Deus, para o Pai. Ele entrega o seu Espírito. Do verso 31 ao 37, nós vamos ver o cumprimento de algumas profecias. Vamos ler. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto,
não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Tem duas profecias aí se cumprindo. A primeira delas é o pedido dos judeus. Os judeus eram muito zelosos com a preparação do sábado, por isso eles foram e pediram para quebrar as pernas daqueles que já estava chegando o sábado. Para que quebrar as pernas daqueles que estavam lá pendurados na cruz? Porque eles queriam sepultar logo essas pessoas, porque estava chegando o sábado, e para isso é preciso quebrar as pernas deles, a fim de que morram depressa. Quando eles ficavam ali, o sangue escorrendo, muitos deles era muito lento, às vezes virava de um dia para o outro, e eles não queriam deixar, eles queriam sepultar logo, jogar no vale de Rinom aqueles corpos, porque estava chegando o sábado. Então eles pedem para quebrar as pernas. Quando eles quebravam as pernas, o sangue escorria mais rápido e a pessoa morria rápido. Então eles foram e quebraram as pernas dos dois que estavam ao lado. Mas quando eles chegaram em Jesus tinha acabado de entregar a sua alma, o seu espírito para Deus. E isso aconteceu para se cumprir a promessa de Deus, as profecias. Aqueles que foram crucificados à direita e à esquerda de Jesus ainda estavam vivos e tiveram suas pernas quebradas. Mas quando o soldado foi quebrar as pernas de Jesus, constatou que ele já estava morto, e assim suas pernas não foram quebradas, para se cumprir a Escritura. Que Escritura? Êxodo 12:46, quando eles foram ensinados por Deus como deveriam preparar a Páscoa, o cordeiro da Páscoa, está escrito em Êxodo 12:46: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Em Números 9:12, eles já estão observando a Páscoa, e diz assim: dela não deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo o estatuto da Páscoa, a celebração. E o Salmo 34:20: preserva-lhe todos os ossos, nem deles sequer será quebrado. Desde lá da instituição da Páscoa, o cordeiro já foi profetizado que ele não teria um osso só quebrado. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não teve nem um osso quebrado. Quando eles chegaram para quebrar, Jesus já estava morto e não foi necessário. A constatação dos soldados: quando o soldado abriu o lado de Jesus com uma lança, logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso testificou a verdade e reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Em Mateus 27:54 fala: o centurião, os que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Que simbologia tem esses dois elementos, o sangue e a água? Tem pessoas que têm uma explicação científica, médicos têm explicação científica, e eu não me atrevo a falar os nomes científicos aqui, porque eu li, e quem é carnal leva para a carne, quem é espiritual, ele sabe que esse momento, quando sai água e sangue do lado de Jesus, tem para mim um significado muito mais espiritual do que um significado carnal. A simbologia desses dois elementos é: sangue se refere à justificação. Quando o soldado, o centurião, viu sair sangue e água, eles creram e confessaram que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando sai sangue e água, sangue se refere à justificação dos nossos pecados. Somos purificados pelo sangue de Jesus. Água se refere à purificação.
água representa a palavra de Deus que nos purifica. Nós somos purificados e santificados pela palavra de Deus, a purificação. Então sangue significa justificação. Ele nos justificou pelo seu sangue. A água, Ele nos purificou pela sua palavra. Nós somos salvos, perdoados e purificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue trata da culpa do pecado. O sangue cobriu a culpa de todo o nosso pecado. E a água trata da mácula, da sujeira. Ela limpa o nosso pecado. Esse, para mim, é a melhor explicação sobre o sangue e a água que saiu do lado de Jesus, para mostrar que Ele nos justificou, nos curou, nos perdoou com seu sangue e nos purificou com a água viva que desce do céu. E hoje nós podemos dizer que somos salvos por causa do sangue de Jesus e pela purificação da palavra de Deus na nossa vida. Não somos santos, somos santificados pela palavra de Deus. Não somos santos, somos separados para a santificação, que não somos nós que produzimos, mas é o Espírito de Deus que produz nas nossas vidas a santificação através da palavra, através da ação do Espírito Santo. Nós somos santificados dia após dia na presença do Senhor. Não são as minhas atitudes, não são as coisas que eu faço, mas é o Senhor que tem lugar na minha vida, que tem vazão na minha vida, que tem poder na minha vida, que me purifica a cada dia, que trabalha em mim a cada dia. É por isso que falhamos, como dizendo, não, eu vou fazer tal coisa, eu vou me santificar, e quando nós vimos, nós estamos caindo em pecado, porque não somos nós que praticamos as coisas e temos força para não cair em pecado. Sabe o que nós devemos fazer? Nos aproximar cada dia mais do Senhor Jesus Cristo, porque nós não temos força, mas Ele é poderoso. A santidade dele nos pega, nos atrai, nos dá o prazer que nós não vamos encontrar em coisa nenhuma desse mundo. E aí nós olhamos para o lado. Antigamente, há 30 anos atrás, para mim fazer festa, para mim, eu estou falando de mim, fazer festa, dar risada, sair com os amigos, eu tinha que beber, usar droga, ficar doido, passar a noite, era uma alegria a noite inteira, mas no outro dia, vinha e vem, todo mundo tem a ressaca, tem o peso na consciência, o erro, o engano. Mas eu não tive força para sair de tudo isso. Mas quando eu comecei a me aproximar de Cristo Jesus, Ele é poderoso, a santidade dele foi me atraindo, e eu comecei a ver nele e conhecer nele o prazer que jamais qualquer coisa deste mundo, pode ser casamento, pode ser compra de imóveis, pode ser riqueza, pode ser tudo neste mundo, não haverá o prazer, nós não conheceremos o prazer que há em Cristo Jesus. E é por isso que nós não devemos, eu vou lutar, claro que a gente tem que se esforçar, mas eu vou lutar, eu vou vencer, não, Jesus vai me dar vitória. Eu me aproximo dele em oração, em jejum, em clamor, em conhecimento da palavra, e quanto mais eu me aproximo dele, mais eu me distancio das coisas do mundo. Mas cuidado, porque Jesus disse, a carne é fraca, cuidado, não dá para piscar, irmãos. Não dá para piscar, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo muitos escândalos acontecendo na igreja. Por quê? Porque os homens chegam num nível, às vezes, que começam a confiar neles mesmos. Não, porque eu tenho um título, eu sou isso, eu sou aquilo. E quando deixa de ter comunhão com Deus, ter comunhão com a palavra de Deus. Já tem uma mensagem preparada, sabe emocionar o povo e as coisas vão indo. E quando você vê, o pecado pegou aquela pessoa. O pecado, ele está ao nosso redor, todos nós, mas existem alguns pecados que são mais, que apontam mais. Pecadinhos, esse pecadão, para nós, para Deus é tudo igual. Mas então nós temos que estar firmes em Cristo Jesus, porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado, e a sua água nos lava, nos purifica, nos limpa e nos leva à santidade, a uma vida longe do pecado. Não somos fortes e vencemos o pecado. O nosso Deus é poderoso e nos dá vitória sobre o pecado, sobre as vontades carnais. Vamos lá, vamos adiante. A segunda, versículos 36 e 37, tem o cumprimento. Eu acho que foi isso aí que eu...
36 e 37. Diz aqui, duas profecias precisavam se cumprir. A primeira, que os ossos de Jesus não seriam quebrados. Nós vimos onde é que está escrito. A segunda é que aqueles que os transpassaram hão de ver Jesus em sua glória. Até aqueles que feriram Jesus, que furaram Jesus, que transpassaram Jesus, verão a glória de Deus. Por quê? Porque o centurião e aqueles soldados que estavam em volta, quando eles fizeram isso, que viram a água e o sangue, eles confessaram, eles disseram, verdadeiramente, esse aí é o Filho de Deus. E sabe, até aqueles homens que machucaram Jesus, que açoitaram Jesus, o Senhor Jesus está dizendo que eles verão a sua glória. Será que nós temos a capacidade de perdoar como Jesus? Aqueles que penduraram, que pregaram Jesus, que zombaram de Jesus, mas quando eles perceberam que Jesus é o Filho de Deus, eles disseram verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. A vida deles foi transformada ali, e a Bíblia diz que eles verão Jesus da glória. Aí você pode olhar para o pior bandido, pior pessoa, esse aí nunca mais, não tem salvação, mas para Jesus todos têm salvação, desde que se arrependam e reconheçam Cristo como Filho de Deus. Todos têm salvação. Talvez alguém já disse, na tua família lá, que lá não tem mais jeito. Tem jeito sim, minha irmã. Tem jeito sim, meu irmão. Se o centurião e os soldados que feriram, que machucaram, que zombaram, que pregaram, penduraram Jesus numa cruz, a Bíblia está dizendo que eles reconheceram Jesus como Filho de Deus e eles verão a glória. Será que existe alguma coisa impossível para o nosso Deus? Será que existe alguém que não tenha salvação para o nosso Deus? Deus quer salvar a todos, e ninguém vai escapar da vontade dele. Zacarias 12:10 diz, sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele que a quem transpassar, essa é a profecia. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Esta é a profecia. Se cumpriu quando os soldados, o centurião olhou e disse, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Apocalipse 1:7 diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Até aqueles que estavam lá e que fizeram toda aquela judiação com Jesus, como está escrito, eles verão o Senhor na sua glória também. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Vamos para o sepultamento de Jesus, estamos indo para o final nessa noite. Sepultamento de Jesus. Vamos ver 4 pontos a respeito do sepultamento. Vamos ler o texto do versículo 38 ao 42. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e lhe tirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus, para a preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha ainda sido posto. Primeiro, o pedido de José de Arimateia no versículo 38. Mateus nos dá 3 informações sobre este homem. Ele era de Arimateia, cidade dos judeus, rico e discípulo de Jesus. Está em Mateus 27:57. Marcos nos dá 2 informações ainda novas sobre ele. Era um ilustre membro do Sinédrio e esperava o reino de Deus. Marcos 15:43. Lucas nos dá também 2 informações novas. Era homem bom e justo.
não tinha concordado com os desígnios e a ação dos outros membros do Sinédrio acerca do processo da condenação de Jesus. Lucas 23, 50 e 51. João, porém, nos dá uma informação extra. Diz que ele não teve coragem para assumir seu posicionamento acerca de Jesus publicamente, com medo de retaliação. Esse homem é quem vai a Pilatos reivindicar o corpo de Jesus para ser sepultado. Pela lei romana, os condenados perdiam o direito à propriedade e até mesmo o direito de serem enterrados. Por que o direito à propriedade? Porque não havia cemitério como nós temos hoje. A pessoa era enterrada nas suas terras. Era escolhido o lugar, nas suas terras ela era enterrada. Quando ela era condenada à morte, como ela foi, ela perdia todo o direito de propriedade. Ela perdia tudo, não tinha nem aonde ser enterrado. Ela não tinha nem como ser enterrada em algum lugar. Frequentemente o corpo dos acusados de traição permanecia apodrecendo na cruz, ou era jogado em uma vala comum conhecida como Vale do Rinom, que eles chamavam também de Geena. Geena é um significado de inferno. Aquele lugar eram jogados, olha o que está escrito, refere-se ao Vale de Rinom, fora das muralhas de Jerusalém. Esse vale era usado como depósito de lixo. Os corpos dos condenados eram jogados neste lugar, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, restos de animais e toda outra espécie de imundície. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso a queimar o lixo. Era uma espécie de inferno a céu aberto, irmãos. O corpo das pessoas que eram condenadas à morte eram jogadas ali, porque elas não tinham nem direito de sepulcro, nem direito à terra mais, não tinha mais nada, elas perderam tudo, e eram jogadas neste lugar que era colocado enxofre, e o fogo era constante, e imagina o odor deste lugar, o cheiro mal deste lugar, é chamado de Geena, uma espécie de inferno. Mas Jesus não foi para lá, porque um homem chamado José de Arimateia, apesar de ter a sua fé oculta, ele esperava o reino de Deus, ele confiava, ele cria em Jesus, e ele tinha posição, ele era do Sinédrio. O Sinédrio tinha 70 homens, 70 pessoas, ele era um dos líderes judeus, e ele tinha posição, então, mas ele mesmo assim, tendo toda a posição que ele tinha na sociedade, ele cria em Jesus. E foi esse homem que Deus usou naquele momento, para que o corpo de Jesus não fosse jogado numa vala comum, mas fosse sepultado. Isso tem muita importância, irmãos. Por quê? Porque só haveria ressurreição se tivesse um túmulo. A prova que Jesus ressuscitou é porque tinha um túmulo, e esse túmulo foi encontrado vazio. Por quê? Jesus não foi jogado numa vala comum para apodrecer, ele foi enterrado num túmulo. E esse túmulo é a prova que houve a ressurreição de Cristo. Esse túmulo mostra Jesus que ressuscitou. A segunda é a cooperação de Nicodemos, o verso 39 e 40. Nicodemos era fariseu, um dos principais judeus e mestre em Israel. Foi ter com Jesus de noite e provavelmente se tornou como José de Arimateia, um discípulo oculto de Jesus. Eles não confessavam publicamente a fé deles, mas aonde eles estavam ali, eles criam em Jesus, e eles tinham uma posição importante naquele momento. Esses dois homens não tiveram a coragem de assumir as suas convicções, e deixaram de dar seu apoio e estima ao mestre quando vivo. Agora aparecem para lhe prestar a última homenagem depois de morto. José de Arimateia deposita o corpo. Isso aqui, irmãos, é uma prova de que, mas se nós tivermos alguém assim, tal posição, isso não teria acontecido. Irmãos, a agenda de Deus vai se cumprir. Podemos ter daqui 4 anos alguém daqui se candidatar a presidente, daqui a 2 anos praticamente, se candidatar a presidente do Brasil e ganhar. Temos um presidente aqui da igreja de São Martinho. Irmãos, a agenda de Deus vai se cumprir.
Não é homem, não é pessoa, não é político poderoso, não é ninguém investido de poder nessa terra. José de Arimateia era ilustre, era um homem rico, tinha posição. O Nicodemos era outro, mas eles não puderam fazer nada, tiveram que ficar em oculto. Eles só puderam depois, no momento que Jesus já estava morto, fazer alguma coisa. Não adianta. A agenda de Deus se cumprirá, queiramos ou não, creiamos ou não, a agenda de Deus vai se cumprir. Por isso nós não devemos crer em homens, em pessoas de posição, nós devemos crer em Cristo Jesus, porque a vontade é dele, a agenda é dele, e vai se cumprir conforme a vontade dele. José de Arimateia deposita o corpo de Jesus em um túmulo novo de sua propriedade. Jesus não tinha direito à propriedade, mas José de Arimateia tinha. E ele deposita o corpo de Jesus lá. Nicodemos envolve Jesus, o corpo de Jesus, numa provisão de 45 quilos de ricas especiarias. Ninguém, os discípulos tinham sumido. Jesus, ninguém tinha naquela família, naquela situação, condições de fazer isso. Era costume deles preparar o corpo para enterrar. Nicodemos, que começou confuso no meio da noite, terminou confessando a sua fé abertamente, à plena luz do dia. Deus vai trazer a luz a todos os olhos, irmãos. E a Bíblia diz que toda boca confessará, e todo joelho se dobrará, e toda boca, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns podem estar se escondendo agora por causa de uma posição ou de outra, mas se são de Cristo, um dia eles vão se dobrar perante o Senhor e vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Seu joelho vai se dobrar. E ali, terminando, havia um jardim próximo do monte da caveira, onde Jesus fora crucificado. Havia um jardim, e ali, em um sepulcro novo, depositaram o corpo de Jesus. Jesus foi sepultado nesse túmulo novo, cavado na rocha, perto do Gólgota. O sepultamento é a evidência da morte. Jesus morreu e foi sepultado. E a ressurreição é a prova da sua vitória sobre a sepultura. Se Jesus fosse jogado, os músicos podem vir para o altar. Se Jesus fosse jogado numa vala comum, o corpo ia se misturar aos outros. E não haveria ressurreição, ou não haveria como provar a ressurreição.